Sejam bem-vindos ao webinário Raias e Tubarões em Defesa do Oceano, dinamizado pelo Estudo em Casa Apoia e pela Escola Azul. O meu nome é Catarina Duarte e sou aluna do 12º ano na Escola Secundária Luís de Freitas Branco, em Paços de Arcos. Neste webinário, dedicado aos tubarões e às raias, iremos conhecer melhor estes animais e a sua importância no equilíbrio dos ecossistemas marinhos. Olá a todos, o meu nome é Tia Silva e frequento o 12º ano na mesma escola. O nosso convidado é o Dr. Fernando Reis, ambientalista e conservacionista marinho especializado em tubarões e formador de instrutores de mergulho com tubarões. Economista e mestre em marketing com formação artística pela Sociedade Nacional de Belas Artes, tornou-se mergulhador desde o início dos anos 80 e é hoje também fotógrafo de arte e professor de artes plásticas no roteiro artístico Um Metro de Arte. Tornou-se guia de mergulho certificado Dive Master PADI na especialidade White Sharks Awareness Diver e é hoje Shark Diver Instructor Trainer do Sharks Educational Institute, sendo também o seu diretor executivo e um dos seus cofundadores. Em 2016, assumiu a direção executiva do SEI. Em 2020, é nomeado embaixador português do Objetivo 14, Proteger a Vida Marinha, na Agenda 2030. Relativo ao domínio da conservação e uso sustentável do oceano e recursos marinhos da Agenda de Sustentabilidade da ONU, em 2021, funda a Associação SEI Portugal, filial nacional da ONG Internacional, SEI, à qual preside. Olá, sou Inês Marques e sou aluna do 10º ano, na mesma escola. Somos embaixadoras da Escola Azul. Depois da apresentação, teremos um momento para perguntas e respostas. As questões podem ser colocadas na caixa Q&A. A gravação deste webinário ficará disponível na nossa plataforma. Visitem-nos no YouTube em Webinar Estudo em Casa Apoia. Passo a palavra ao nosso convidado. Olá a todos, boa tarde. Em primeiro lugar, muito obrigado ao convite, muito obrigado à Inês, à Teo, à Catarina e vou passar à apresentação, vou partilhar aqui alguns slides que me vão ajudar a falar dos nossos amigos tubarões e das raias. Muito bem. Então, como já perceberam pela apresentação, eu sou mergulhador de tubarões. É provavelmente das coisas que eu mais gosto de fazer na vida, que é estar debaixo d'água, mergulhar e poder observar tubarões. Os tubarões, como sabem, como todos sabem, vivem debaixo d'água, a maior parte deles vive debaixo de água salgada, alguns vivem ainda, conseguem entrar em alguns rios e podem ainda conviver em água doce, mas durante pouco tempo, durante poucos períodos. No entanto, existem hoje mais de 550 espécies diferentes de tubarões que vivem no oceano. O oceano é isto, é esta imagem que nós estamos aqui a ver, é uma imagem do nosso planeta fotografado de um satélite e podemos até dizer, e há quem diga que o nosso planeta é o planeta azul. Nós, para simplificar, vamos chamar-lhe planeta A, para não estar a dizer a palavra toda, mas deixo já com todos esta ideia, é que a maior parte da superfície do nosso planeta é coberta de água salgada. E isto desde sempre, desde o aparecimento do nosso planeta há 5 mil milhões de anos, sempre houve o aparecimento da água, a condensação da água, de tal forma que a água cobre mais de 70% da superfície. Esta imagem é uma imagem muito curiosa, é um mapa que tem a configuração dos continentes e do oceano há mais de 300 milhões de anos atrás. 300 milhões de anos é muito tempo, é difícil de saber e perceber o que é que são 300 milhões de anos, já vos vou dar algumas outras referências. Mas nós tínhamos uma grande massa de água que continua a existir, só que agora está separada por alguns continentes, ela está toda ligada, mas existem diferentes partes, que se designa por, há 300 milhões de anos atrás, como era uma grande massa, designava-se por Pantalassa. E quando nos referimos a Pantalassa, estamos a falar do oceano todo
antes da deriva dos continentes. Os continentes todos agrupados estavam numa massa de terra, portanto, que saía do nível da água, a que os paleontólogos chamam Pangaea. Esta massa de continentes, fora da superfície da água, porque a Terra também continua debaixo da água, mas toda a Terra que está fora da água, que ultrapassa aqui a superfície, acaba por, ao longo dos anos, de se deslocar. É aquilo que se chama a derivação das placas tectónicas. As placas tectónicas continuam em derivação, continuam a deslocar-se. No entanto, eu gosto muito desta imagem porque mostra, por exemplo, o posicionamento de Portugal. Pangaea estava dividida em duas grandes massas, na massa de Gondwana, onde está o continente americano, a América do Norte, a América Central, a América do Sul, e onde estava o continente africano e a Antártida. Portanto, temos aqui esta massa na parte de baixo da Pangaea, a que se chama Gondwana, e temos a parte de cima que inclui, que se designa por Laurásia, que inclui a Europa e a Ásia, daí Laurásia. Se repararem, porque estão aqui desenhadas as fronteiras atuais dos países, se repararem, temos Portugal sobre o N da palavra Gondwana, e Portugal está encostado à Nova Escócia, no norte do Canadá, está encostado ao sul da Groenlândia, portanto as terras eram semelhantes. O que acontece com a deriva dos continentes? É que há ali uma fração e acaba por se deslocar. Pronto, esta era a configuração do nosso planeta há 300 milhões de anos. Já existiam animais no nosso planeta há 300 milhões de anos? Pergunto eu. Sim, já existiam alguns animais. Nós ouvimos falar em animais muito antigos, por exemplo, os dinossauros. Houve muitas espécies diferentes de dinossauros. Ouvimos falar também nos tubarões. Existem muitas espécies diferentes de tubarões. E a pergunta mais curiosa do nosso planeta, deste planeta A, é saber quais é que são os mais antigos. Se os dinossauros que já se extinguiram, ou melhor, os dinossauros evoluíram, ou já não estão, já não aparecem na sua forma original, ou se mais antigos que os dinossauros são os tubarões. A verdade é que os primeiros dinossauros povoaram a superfície terrestre do nosso planeta há cerca de 220 milhões de anos. Os mais antigos dinossauros que se reconhecem pelos fósseis existiram há 220 milhões de anos. Reconhecem-se também pelos fósseis os primeiros tubarões desde há 450 milhões de anos. Isto significa que os tubarões levam mais de metade do tempo de avanço sobre a evolução dos dinossauros. Os dinossauros, como sabem, evoluíram para as aves atuais e os tubarões continuam debaixo d'água a evoluir e a aperfeiçoar-se. São muito conhecidas, são diferentes, há diferentes nomes, são muito conhecidas diferentes espécies de tubarões. Uma espécie que se fala muito na televisão, por exemplo, nos mídia, é o Megalodon carcharodon. Está-se a falar desta espécie muito porquê? Porque foi o maior tubarão que se conheceu até hoje. Já não existe, extinguiram-se há cerca de 2 milhões e 600 mil anos, não há megalodons no oceano. O megalodon era um peixe relativamente parecido com o tubarão branco atual. O tubarão branco atual é um animal que pode variar entre 3 metros de comprimento e 6 metros de comprimento. Podemos dizer que o tubarão branco é um grande animal, mas ao lado de um megalodon, se pudessem conviver na mesma época, o megalodon era do tamanho de um autocarro, era um animal enorme. Bom, voltamos aqui. Isto é simplesmente um detalhe de comparação de dentes entre, à esquerda, o dente branco de um tubarão branco e à direita o dente fóssil mais escuro do tubarão megalodon. Portanto, imaginem o tamanho comparativamente. Se o dente do tubarão branco, se aquele dente pertence a um animal que pode ter, digamos que à volta de 5 metros de comprimento, imaginem quantos metros de comprimento
terá o animal que tinha este dente à direita, este dente fóssil cinzento. Era realmente um animal que podia ultrapassar os 20 metros de comprimento, é um animal impressionante. Como vos disse, este nosso planeta coberto de água salgada e um bocadinho menos de 30% coberto de superfície terrestre, onde nós vivemos, nós chamamos-lhe Terra, mas de uma forma errada. O planeta é sobretudo um planeta de água e especialmente um planeta de água salgada. Há quem chame de planeta oceano, há quem chame planeta azul, vamos chamar-lhe planeta A por agora. Debaixo d'água existem muitas formas de vida. Existem algas, existem plantas, existem diferentes tipos de animais e existem uns animais muito curiosos, muito interessantes, que são os peixes. Os peixes dividem-se em duas grandes classes. A classe dos peixes teleósteos, que são os peixes que têm esqueleto ósseo, são os peixes que nós usamos normalmente na alimentação para comer peixe, a pescada, as sardinhas, o peixe-espada, as garoupas. Pronto, isto são peixes que têm espinhas e nós dizemos, os peixes que têm espinha têm esqueleto de osso e estão dentro desta classe a que os cientistas designam como teleósteos. Existem mais de 30 mil espécies diferentes de peixes de esqueleto de osso, peixes com espinhas. Depois existe outro grupo completamente diferente. É um grupo que os cientistas designam por condrícteos. Os condrícteos são peixes que não têm espinhas, são peixes que têm um esqueleto cartilaginoso, são peixes muito maleáveis, são peixes cuja evolução é muito mais antiga do que os peixes de esqueleto de osso. Encontramos aqui os tubarões e, no total, tubarões, raias e quimeras, que são as diferentes famílias destes peixes de esqueleto cartilaginoso, temos menos de 1200 espécies. São espécies mais estáveis, mas também são espécies que, como viram na comparação com os dinossauros, são espécies que vivem no nosso planeta, que vivem no mar, há mais de 450 milhões de anos. Por isso, têm muito tempo de evolução. Nós podemos dizer que os tubarões e as raias e as quimeras são animais que evoluem no nosso planeta há muito, muito tempo. Quando um animal, uma espécie, tem muito tempo de evolução, significa que é também muito moderna, é muito avançada, é muito evoluída. Dentro da classe dos peixes de esqueleto de cartílago temos duas subclasses. Temos os elasmobrânquios, onde agrupamos os tubarões e as raias, e temos os holocéfalos, onde se inclui um grupo muito pequeno de peixes. São peixes também muito pequenos, são peixes à volta dos 20 centímetros, 50, 60 centímetros de comprimento, quando adultos, que este grupo chamam-se os holocéfalos. As quimeras estão dentro deste grupo dos holocéfalos. Muito bem, vamos continuar e vamos falar agora dos sentidos destes animais. Nós temos quantos sentidos? Nós temos 5 sentidos. Temos o olhar, ou seja, temos a visão, temos o olfato, temos o paladar, temos o tato, temos a audição. Os tubarões quantos sentidos é que têm? Têm 5 sentidos? Têm 5 sentidos, mas ainda têm mais sentidos. Têm mais do que 5. Têm todos os 5 sentidos que nós temos, mas também têm um outro sentido, um sexto sentido. Pode-se ver aqui nesta fotografia uns pontinhos brancos que acompanham o dorso do tubarão. São os pontinhos que fazem uma linha, e esta linha chama-se linha lateral. Esta linha lateral permite ao tubarão sentir variações de pressão da água e saber se os outros peixes que estão a nadar perto dele se estão a aproximar ou se estão a afastar. E isto é um sentido que nós humanos não temos, mas os peixes têm, todos os peixes têm. Por isso é que existem cardumes de peixes que têm um comportamento muito homogéneo. Quando os peixes de um cardume, quando um cardume vira à direita, ou vira à esquerda, ou vai para cima, ou vai para baixo, o cardume de peixe movimenta-se como um todo. Eles não têm que estar a avisar uns aos outros, vamos virar à direita e vamos subir. Não, eles sentem isso através
deste sentido que é a linha lateral. Portanto, os tubarões até agora já levam 6 sentidos, mas será que ficam por aí? Têm só 6 sentidos? Não, os tubarões têm ainda mais. Os tubarões têm um sentido que aí levam vantagem face aos outros peixes de esqueleto de osso, que é um sétimo sentido, a que se designa por ampolas de Lorenzini. Este sétimo sentido são sensores que medem ondas eletromagnéticas de baixa frequência. Estas ondas eletromagnéticas de baixa frequência são transmitidas pelo bater do coração de outros animais. O nosso coração também faz isso. Quando um animal bate, o seu coração emite uma onda eletromagnética de baixa frequência. É uma espécie de onda de rádio, mas é uma onda de rádio com pouca modulação. E isso é muito difícil de detectar, mas lembrem-se deste número: 450 milhões de anos de evolução permite-lhes evoluir muito. São animais muito evoluídos. E eles têm estes sensores que só no final do século XX, na década dos anos 90 do século passado, é que os cientistas conseguiram reproduzir sensores capazes de detectar essas variações de ondas eletromagnéticas. Estes animais são animais extraordinários. Existem muito poucos, mas como já tive a oportunidade de dizer, são animais que levam muito tempo de evolução e por isso são animais já em formas bastante estáveis ao longo do tempo. Os tubarões e as raias, porque é que nós falamos sempre tubarões e raias, raias e tubarões? Porque, bom, para muitos cientistas, e quando nós conhecemos, enfim, eu aprendi também isso, é que as raias e os tubarões têm muito poucas diferenças. Uma raia é praticamente um tubarão, apesar das formas serem completamente diferentes. Temos aqui estes dois exemplos, a raia ratão-águia e a raia bispo. São raias muito bonitas, são animais que estão quase ameaçados de extinção. Suspeita-se que estejam em perigo de extinção porque não há animais suficientes para recolher informação sobre as suas populações. São animais em risco e são animais, como eu dizia, muito, muito parecidos com os tubarões. O que é que os distingue dos tubarões? O que os distingue dos tubarões é que, enquanto nos tubarões, morfologicamente, nós conseguimos distinguir a cabeça do corpo, nas raias não é possível distinguir. Se nós olharmos para outras espécies de raias, aqui o que nós vemos é um animal que tem uma forma de losango. Onde é que acaba a cabeça, onde é que começa o corpo? Está ligado, está tudo ligado. As raias têm esta característica. Nos tubarões não. Nos tubarões é sempre possível distinguir a cabeça do corpo. É sempre possível distinguir a cabeça. E onde é que se para? Pois nas aberturas branquiais, nas aberturas laterais dos tubarões, por onde os tubarões expelem a água que utilizaram para respirar. Os tubarões vivem embaixo d'água, respiram água. Quando se tira um tubarão da água, o tubarão morre asfixiado, morre com falta de água. É como ao contrário, imaginem nós, quando vamos para debaixo d'água, conseguimos aguentar a respiração durante um bocadinho, mas depois, se continuarmos debaixo d'água, morremos afogados. Mas enfim, é assim o que nós temos. Cada animal no seu sítio. Temos aqui outra espécie de raia, que é a raia de cravos, Raja clavata, e esta raia é uma raia que está quase ameaçada de extinção, ainda vive em Portugal, mas é muito apanhada pelas redes e acaba por entrar. Por exemplo, esta outra também vive em Portugal, é a raia ondulata, e a raia ondulata está em perigo de extinção. Também é uma raia pequena, é uma raia que é apanhada pelas redes. Estas raias, quando são apanhadas, são capturadas e hoje em dia devem estar protegidas, não se podem comercializar, mas mesmo assim alguns pescadores conseguem comercializá-las todas cortadas e são vendidas, por exemplo, na caldeirada. Mas vamos falar das raias que existem em Portugal mais um bocadinho. Estão aqui alguns outros exemplos, gostava de vos dizer apenas dar esta notícia preocupante, é que 1/4 das espécies de raias estão ameaçadas de extinção. Os tubarões acontece algo muito semelhante.
cerca de algo semelhante, mas para pior, cerca de 1/3 dos tubarões que se conhecem que vivem no oceano estão ameaçados de extinção. Isso, tanto as raias como os tubarões sofrem o mesmo problema, é que sofrem um problema que nós designamos por sobrepesca. O que é a sobrepesca? A sobrepesca é quando os homens retiram do mar mais animais do que o seu ritmo normal, a sua natureza, lhes permite recuperar. Se nós pescarmos mais do que aquilo que a natureza consegue, de uma forma natural, através da reprodução dos animais que lá ficam, recuperar, nós, ao fim de algumas pescarias, ficamos sem aqueles animais. Por isso é que os animais entram em risco de extinção. Esta atividade de exagero de retirar a caça ou de retirar pesca chama-se justamente sobrepesca. E as raias e os tubarões sofrem muito desta atividade de sobrepesca. Tinha aqui uma coisa para vos mostrar, eu gostava de vos mostrar. Às vezes vamos à praia e as raias, vou aqui andar para trás um bocadinho, as raias costumam reproduzir-se por ovos. Isto é a cápsula de uma raia e encontrei esta cápsula na praia. Em Portugal existe muito, aparecem muito, sobretudo entre a primavera e o verão, a partir de março, abril, maio, até junho, julho, é possível encontrar estas cápsulas, portanto é como se fosse uma casca de um ovo, está vazia, o animal nasceu debaixo d'água, depois o mar oferece-nos esta preciosidade. São muito procuradas no Reino Unido, em muitas praias da Europa. O que eu queria dizer-vos é que isto existe em Portugal e é muito curioso, também chamam ovo de sereia, mas realmente isto é a cápsula de um ovo de uma raia. O animal desenvolve-se aqui dentro e depois, quando está pronto a nascer, nasce, é como se fosse um adulto em miniatura. Os tubarões também, algumas espécies também se reproduzem por ovos, algumas espécies são ovíparos, a maior parte deles reproduz-se diretamente dos úteros maternos, pois são ovovivíparos e vivíparos. Mas alguns também são ovíparos. A designação ovíparo é o animal que se reproduz através de ovos, como as aves. O que é curioso é que os tubarões e as raias, que levam os tais 450 milhões de anos de evolução, reproduzem-se através das 3 formas de reprodução que a natureza nos evidencia, e uma das formas é esta de se reproduzirem através de ovos. Vamos falar só muito rapidamente dos tubarões. Existe uma grande diversidade de tubarões, eu já vos disse que existem 550 espécies diferentes de tubarões. Encontramos nos tubarões, por exemplo, o maior peixe do mundo. O maior peixe do mundo é um tubarão e é tão grande que se chama tubarão-baleia. Está aqui esta imagem, é um tubarão muito, muito bonito, nada à superfície, tem uma curiosidade, é um tubarão que se alimenta de plâncton, tem uma boca muito grande, utiliza a boca como filtro e vai nadando à procura de comida com a boca aberta e vai tal como algumas baleias, vai se alimentando de plâncton, vai filtrando a água e vai comendo pequenos animais. É curioso que os animais que se alimentam de animais muito pequenos e de algas muito pequenas, portanto todos os animais plantícolas, os que se alimentam de plâncton, são animais de grande porte. Isto é uma curiosidade da natureza que merece algum estudo. Existe também um tubarão que é muito conhecido, tem a cabeça nesta forma, chama-se tubarão-martelo, e este tubarão-martelo tem a cabeça assim, por evolução, simplesmente evolução. Os tubarões, todos os animais, de uma forma geral, nós podemos dizer isto, têm 3 prioridades. Uma das prioridades é comer, e ter a cabeça deste formato permite a este animal ter um espaço maior para ter uma maior quantidade de ampolas de Lorenzini, para ter uma maior quantidade de sensores eletromagnéticos. O tubarão-martelo
procura animais que se escondem enterrados na areia e por isso precisa de detectar muito bem os corações desses animais para poder levantar a areia com aquela espécie daquela pá que tem na cabeça. Esta cabeça é toda uma pá. Encontra um animal, um caranguejo, um peixe enterrado na areia escondido, levanta a areia e a boca está mais atrás. O animal, quando foge, por ser surpreendido, foge normalmente para dentro da boca do tubarão. É muito esperto, mas sobretudo podemos dizer que é um animal muito moderno, é um animal muito, muito evoluído. Muito bem, a importância ecológica dos tubarões é que eles, e das raias, que também ocupam um papel de destaque, é que eles de certa forma são animais muito preguiçosos que se alimentam de animais mais fracos, doentes ou animais mortos. E acabam por limpar o oceano, acabam por controlar as doenças dos outros animais. Ao evoluírem 450 milhões de anos no habitat do oceano, acabam por ser os grandes arquitetos da vida, de toda a vida marinha tal como a conhecemos hoje. Tem uma importância fundamental. Felizmente existem várias organizações, eu faço parte desta associação, a Associação SEI Portugal, e nós orientamos o nosso trabalho para a educação ambiental marinha dos mais jovens e para estimular, evidentemente, a participação de todos na conservação das diferentes espécies de tubarões. Para nós os tubarões são mesmo muito, muito importantes. A nossa missão é educar para ter um melhor equilíbrio, para ter um melhor conhecimento do equilíbrio da vida marinha, apoiada nos tubarões, naturalmente. Os tubarões, como vos disse, são o grande arquiteto, são os grandes arquitetos da vida tal como conhecemos hoje. Os valores que guiam a nossa ação são estes 5, é o respeito pela vida de uma forma geral, a colaboração entre todos, colaboração entre organizações, entre pessoas, é um grande gosto, uma grande paixão por aquilo que nós fazemos, ensinar, partilhar aquilo que sabemos, criatividade, ter ideias novas, fazer limpezas costeiras, fazer limpezas de praia, procurar ovos de raia na primavera e partilhar tudo aquilo que sabemos. Podem perguntar para terminar o que é que podemos fazer mais pelos tubarões. Os tubarões estão ameaçados, estão a sofrer uma grande ação de sobrepesca, o que é que nós podemos fazer, o que é que todos podem fazer? Podem estudar. É a primeira coisa que se pode fazer para salvar os tubarões, é estudar mais sobre os tubarões, aprender mais sobre tubarões e duvidar. Duvidem sempre daquilo que ouvem sobre tubarões. Os tubarões têm muito má fama e é muito injusto tudo o que dizem sobre tubarões na televisão, nos jornais. Às vezes as coisas não são assim. Os tubarões não comem pessoas, os tubarões não atacam seres humanos. Os tubarões são tímidos, têm medo de nós, têm mais medo de nós do que nós deles. Eles fogem de nós quando nós estamos na água. Perguntem sempre, estudem outra vez e perguntem outra vez. Aprendam mais sobre a vida marinha e depois de aprenderem, partilhem, ensinem aos outros o que aprenderam. Colaborem com organizações ambientais, colaborem com uma associação de bairro, colaborem com associações portuguesas. E, claro, depois é o vosso comportamento de uma forma geral, é o nosso comportamento todo. Reduzir a utilização de plásticos, de materiais poluentes, recuperar plásticos utilizados, recuperar o mais possível materiais que nós podemos reutilizar e reutilizar esses materiais. São os principais R's, há muito mais R's, não vos vou falar dos outros, mas estes são os principais atualmente para a sustentabilidade do nosso planeta: reduzir, recuperar e reutilizar. Depois, participar em ações de cidadania, como por exemplo é esta, um excelente exemplo da Escola Azul e do Estudo em Casa em que estamos a participar. E claro, criar redes de contacto com especialistas. Tem aqui esta associação, que é a Associação Amiga dos Tubarões, é só procurar informação, seiportugal.pt. Podem ajudar-nos de muitas formas e já através da internet podem saber. Uma coisa que eu partilho convosco é que este planeta, que se chama Planeta A, é o único. Não existe Planeta B. Já procuramos no espaço, já se procurou próximo, já se procurou longe. Nas gerações mais próximas das nossas, nas futuras gerações, não se vislumbra nenhuma possibilidade de encontrarmos um planeta que podamos substituir este. Portanto, este é o único planeta que nós temos, não há planeta B. Muito obrigado a todos. O nosso e-mail de contacto é info@seiportugal.pt. Se quiserem contribuir, nós somos uma associação sem fins lucrativos, vivemos dos donativos,
A angariação de fundos é o 914-008-002, um MBWay. Estou à vossa disposição para perguntas. Obrigado a todos. Agradecemos ao nosso orador por nos ter levado num mergulho para conhecer melhor os animais fascinantes que são as raias e os tubarões. Ficámos a conhecer a sua importância nos ecossistemas e o que devemos fazer para os proteger. Se houver perguntas, estou disponível. Vamos abrir o espaço para perguntas e respostas, mas antes temos uma pergunta para o Dr. Fernando Reis. Qual é a palavra que escolheria para definir o que o oceano significa para si? A primeira palavra que me ocorre como definição do oceano é vida. Sem oceano não haveria vida. A nossa vida depende do oceano. O oceano é o principal produtor de oxigênio do nosso planeta. As árvores são muito importantes, não há dúvida nenhuma, mas o oceano produz mais de 70% do oxigênio que nós necessitamos para respirar. Quando nós respiramos, 21% de cada inspiração é oxigênio. O ar que nós temos aqui à nossa volta, em toda a atmosfera, é composto por 21% de oxigênio, por 78% de azoto e por 1% daquilo que se chama, de uma forma geral, gases raros. Ora bem, podemos mexer no azoto, podemos mexer nos gases raros, não nos afeta nem aquece nem arrefece, mas não podemos mexer no oxigênio. Se o nível de oxigênio que existe na atmosfera baixar a menos de 18%, nós entramos rapidamente em estados de doença e morremos, sucumbimos, não conseguimos sobreviver a níveis de oxigênio inferiores a 18% por muito tempo. Nós precisamos mesmo de 21% de oxigênio. E os principais produtores do oxigênio, sabem quais são? Estão aqui todos nesta fotografia. Todos não, há mais, mas pronto, eles estão aqui, vêem-se muito bem aqui nesta fotografia, dão as algas, são as microalgas, são aquelas algas verdes que fazem clorofila. Elas é que são as principais produtoras de oxigênio do planeta. Obrigado. Obrigada. A primeira questão é: em Portugal, quais são as principais ameaças aos tubarões e raias? Que medidas devem ser tomadas para a sua proteção? Muito bem. As principais ameaças, eu referi a principal de uma forma muito global. A principal ameaça é a sobrepesca. E a sobrepesca decorre por dois motivos. Por um lado, há uma pesca dirigida àquele animal, ao tubarão e às raias. Por outro lado, há uma pesca que se designa por pesca acessória. A pesca acessória é uma pesca que não é dirigida diretamente a determinada espécie, é uma pesca que é uma pesca que ocorre por outras artes de pesca. Ou seja, imaginem, por exemplo, que nós queremos apanhar, ou os pescadores num barco querem apanhar caranguejos no fundo do mar. Para apanharem caranguejos, camarões, lavagantes no fundo do mar, uma das artes de pesca que utilizam são redes de arrasto. Quando utilizam as redes de arrasto no fundo do mar, os pescadores que querem apanhar camarões e caranguejos vão apanhar camarões, caranguejos, peixes pequenos, peixes de fundo, vão apanhar raias, muitas raias, vão apanhar tubarões de fundo, vão apanhar imensos animais que não queriam. Alguns desses animais são proibidos de capturar. A lei obriga a que eles os deitem fora, e eles deitam-os fora, já mortos, já não são recuperados. Outra das grandes ameaças é o comércio internacional de barbatanas de tubarão. Muitos tubarões e muitas raias, que se parecem com tubarões, são pescadas especificamente por causa das barbatanas. As barbatanas são depois vendidas internacionalmente para os países asiáticos, onde existem mercados com uma grande procura pelas barbatanas de tubarão, por causa de uma tradição que não tem qualquer validade científica. Já está comprovado que a sopa de barbatana de tubarão não tem qualquer sentido alimentício derivado da própria barbatana.
porque depois leva orégãos, depois leva galinha, depois leva soja, depois leva imensos temperos, imensas ervas, fica saborosíssima e até tem algum valor alimentício, mas não é devido às barbatanas de tubarão. Enfim, o comércio das barbatanas de tubarão tem levado muitas espécies de tubarão ao borde da extinção. Calcula-se que mais de 100 milhões de tubarões são mortos todos os anos. Em Portugal, nós temos também que lutar um bocadinho contra algumas tradições. Existe a sopa de cação, existe o adubo de caldeirada, existe muita caldeirada. Vamos ao supermercado, podemos comprar tintureira em filetes. Não pode ser. Nós temos que ser muito mais seletivos, é não comprar tubarão nem raia, por favor. Isso é o que nós podemos fazer para salvar estes animais. Obrigado. Obrigada. Uma outra questão é: o finning é autorizado no espaço europeu? Eu quero responder que não. Deixem-me explicar primeiro o que é o finning. O finning é o corte das barbatanas dos tubarões em alto mar e guardam-se só as barbatanas no porão do barco e descarta-se a carcaça do tubarão para o mar. O finning está proibido na União Europeia desde 2013. Já era proibido antes, mas era possível ainda haver algumas exceções, mas em 2013 conseguimos, felizmente, legislar, exigir do Parlamento Europeu a legislação pelo fim do finning. No entanto, sabemos que existem algumas empresas que até 2013 se dedicavam no quadro legal da União Europeia à prática de finning e que deslocaram essas atividades para países fora da União Europeia para poderem continuar a praticar finning. O produto dessa prática, que é feito em países fora da União Europeia, porque na União Europeia é proibido, em Portugal é proibido, evidentemente, fora da União Europeia, o produto dessa prática é depois importado pela União Europeia, processado dentro da União Europeia, as barbatanas são secas para irem parar a contentores que vão depois ser exportados para a Ásia. Daí ser muito importante agora uma nova medida legislativa. Nós apresentámos há 3 anos à Comissão Europeia uma iniciativa de cidadania europeia que pede justamente a proibição do comércio de barbatana de tubarão. Esta iniciativa demos-lhe o nome geral de Stop Finning, Stop the Trade, ou seja, vamos parar com o finning definitivamente, vamos proibir o comércio de barbatanas de tubarão. Só assim podemos garantir que acaba o finning na União Europeia. Obrigado. Obrigada. As questões que não foram respondidas terão mais tarde uma resposta que ficará associada à gravação deste webinário, na plataforma do Estudo em Casa Apoia.